Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos então uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos então todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos encontramos em Tua bendita presença e pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas, pedimos a Tua misericórdia em favor de cada um, aqueles que estão enfermos, necessitados, problemáticos, e nós pedimos compaixão, misericórdia e graça do Senhor em favor de todos, ó Pai. E agora, Senhor, dá-nos a inspiração divina para continuarmos e realizarmos mais este trabalho durante esta programação. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém
e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está em São Tiago, capítulo 2, e versículo 15. Começaremos então no versículo 15. São Tiago 2, versículo 15. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, se o desejarem, nós traremos então as nossas notificações de sempre, não é? Este programa ele é publicado pelo nosso canal aqui no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também é retransmitido, ou seja, copiado, não é, para os nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos que temos, e então a mesma programação aqui do canal também é repetida em nossos grupos de WhatsApp, não é? E se qualquer irmão ou qualquer irmã desejarem assistir ou ouvir melhor, não é? Ali no WhatsApp, então é só pedir, é só solicitar e nós faremos isso com muito prazer. Adicionaremos o irmão ou a irmã. O número do nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. Agora, só com um detalhe: se o irmão ou a irmã pedir para fazer a adição do seu nome, do seu WhatsApp, através dos comentários, você precisa deixar o teu número ali para que nós possamos saber qual é o número que vai ser adicionado. Então, por isso, nesse caso, é melhor, é mais prático, então, pedir para fazer isto lá pelo próprio número de WhatsApp, que é mais simples, não é? Porque senão nós não ficaríamos sabendo para que grupo seria aquele pedido, né? Digo, para que número seria aquele pedido. Muito bem, então dito também essas coisas, agora lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e também em Campinas. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, o endereço da igreja é Rua Romênia 212, no Jardim Europa, e nós temos cultos ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o endereço é Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos os meus queridos e amados irmãos que estão conectados aqui virtualmente conosco, então todos vocês estão convidados a participarem conosco de nossos cultos presenciais ali junto conosco e virem e adorarem ao Senhor, né? Nós damos boas-vindas a todos. Bom, acho que dissemos tudo o que era para ser dito, né? Então agora nós vamos proceder à leitura bíblica, conforme anunciamos. São Tiago 2, verso 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem.
também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Amém. Somente até o versículo 20, não é? Então agora nós vamos ouvir uma canção, um hino bonito, não é? Até comovente. E depois do hino nós voltaremos com o estudo da mensagem A Fé Sem as Obras, não é? E o nome do hino é O Zezinho. E quem cantou esse hino, quem gravou esse hino foi o Du Celestial. Então nós vamos ouvi-lo agora, depois voltaremos então com o estudo da mensagem. Ouçamos e meditemos. Pobrezinho, mas temente a Deus. Sua mãe viúva, ele pequenino, mas já trabalhava da casa, cuidava quando o pai morreu. Embora criança, crente e obediente, foi até o fim. Nos dias de culto ele não faltava. Quando lá chegava, se ajoelhava e orava assim: Senhor Jesus, aqui estás assim. Mãe velhinha, ele quem cuidava, com o dinheirinho do trabalho seu, mas não esquecia quando ia à igreja, com a sua oferta lá ia o Zezinho entregar a Deus. Quando ele chegava, o pastor sabia, e com alegria vinha repetir sempre a mesma frase de sua oração. Talvez esperava um melhor por vir. Senhor Jesus, aqui estás assim. Mas nos outros cultos, Zezinho não veio. Sua oração para Deus dizer, o pastor foi ver causa final, e no hospital Zezinho estava para morrer. Com a voz fraquinha e quase morrendo, desaparecendo, chegar a ouvir: Senhor Jesus, aqui estás assim. 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 E resplandeceu com foco
de luz. A voz de Jesus veio responder, dizendo assim: Zezinho, eis que tenho ouvido a tua prece. Aqui está, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Agora, conforme nós anunciamos, nós vamos voltar aqui, dar continuidade no estudo da mensagem Obra é Fé Expressada. Aqui no parágrafo 78. Agora, meu tema esta noite mantenham as suas Bíblias, porque tenho algumas escrituras escritas aqui. Se não tardarmos muito, me referirei a muitas delas. Meu tema é Obra é Fé Expressada. Agora recordem, obra é fé expressada. As obras mostram que a fé já tem tomado o controle, veio? Agora, escolhemos isto porque eu creio que pode nos ajudar a entender. Agora, prestem muita atenção e iremos sobre isso como se fosse uma lição numa escola dominical. Aqui, São Tiago está expressando em seu ensinamento de Gênesis. Agora nós estamos no parágrafo 22, não é? Então aqui está Gênesis 1, versículo 9. O que o homem tem visto em Abraão? Vamos atrás, tenho as escrituras marcadas aqui em Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 9. Então, este aqui, 1 ao 9, seriam os versículos, não é? Do 1 até o 9, mais o capítulo que vai falar sobre Abraão será o capítulo 22, não é? E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Veja, ele nem mesmo lhe disse em qual era. Você siga em frente quando Deus fala. Vá se movendo. Vem? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Agora, o que ele tinha em sua mente agora? Ele estava subindo para matar seu filho,
porque Deus lhe disse que o fizesse. Porém, olhem a escritura aqui. Eu e o moço iremos até ali e adoraremos e voltaremos a vós. Ele e o moço. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram. Então ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho: Pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único. Que obra! Agora encontramos aqui que São Tiago está justificando Abraão pelas obras. Porém, agora em Paulo, em Romanos, no livro de Romanos, o 4º capítulo, 1 a 8, do 1 ao 8, não é? Não o lerei todo, mas parte dele. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado, vocês recordam que ontem à noite tomamos a palavra justificado. Pelas obras tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Deixa eu dar uma paradinha aqui para nós fazermos alguma meditação, não é? Porque parece que São Tiago se contradisse com São Paulo, não é? E o profeta então está esclarecendo a diferença entre um e outro. Paulo disse que, falando do mesmo assunto sobre Abraão, o mesmo assunto que Tiago também falou. Aí São Paulo disse assim: bom, se alguém faz alguma coisa para Deus e se gloria por causa daquela obra, então não tem nada a ver com a graça de Deus. Porque se ele fez e está glorificado
segundo a obra, é porque ele tinha alguma dívida a pagar, então ele fez aquela obra, aquele tipo de obra, para pagar a sua dívida. É como ele estava lendo em São Tiago, não é? Ele disse assim: se você tem o irmão na sua casa, vocês conversam e vai daqui, vai dali, depois chega a hora do irmão ir embora, o irmão fala: bem, eu preciso ir, né? Então você diz para ele: vai com Deus, irmão. Deus abençoe muito sua vida, Deus lhe acompanhe, Deus te guie e tudo, e você deixa ele ir embora com fome e talvez com frio, porque não tem nenhum paletó, nenhuma blusa para cobrir o seu frio, né? Então, que tipo de fé é essa? São Tiago disse: que tipo de fé é essa que vê o irmão necessitado e não faz nada por ele? Agora, aquele que tem a obra tem a fé também. Isso é que o profeta está tentando nos explicar agora. Então o irmão veio na sua casa e está com fome, você pergunta: já almoçou, irmão? Ele diz: não, não almocei ainda. Talvez na casa dele não tenha nada para comer. Então o que acontece? Não, então espera um pouquinho, vou arrumar alguma coisinha para o irmão comer e tal. Aí dá um pratinho de comida para ele e depois ele vai sair para ir embora. Fala: espera aí, irmão, leva isso aqui para fazer lá na sua casa à noite ou durante o dia, não é? E isso é a expressão da fé. Não adianta nada ser crente desses crentes que não se importa com a situação do irmão ou da irmã. E não precisa ser só irmão não, viu? Pode ser qualquer pessoa, qualquer mendigo, qualquer pessoa necessitada. Se você vê, se eu vejo aquela pessoa passando fome, passando frio e não faço nada por ele, e ainda tem algumas justificativas às vezes. O cara não trabalha, o cara não quer fazer nada e tal. Eu não vou ficar tratando de ninguém, nenhum vagabundo não. Às vezes ainda tem essas expressões. Mas isso não significa que não existe nenhuma fé em Deus ali, né? Agora, se você der tudo para ele, der a comida, der a roupa, o casaco para se cobrir e tudo, você não pode se gloriar porque fez aquilo. Aí você fala assim: ah, pastor, então o senhor quer saber de uma coisa? Eu não entendo mais nada. Não sei mais nada, o que está certo, o que não está. Não, é isso mesmo. Quando você faz isso, dá comida, dá um casaco, uma cobertinha, nem que não seja tão nova, mas uma cobertinha para ele se cobrir do frio. Você está fazendo uma obra que não é mais do que a sua obrigação. É isso que representa a Escritura aqui. Você não vai ser salvo porque fez isso, mas você fez isso porque você tem fé no seu coração, fé em Deus, aleluia, fé na palavra, e vê como é que seu pai Abraão fez, e você tenta fazer igual. Então não é porque você vai ser gloriado por isso, você está fazendo isso porque é só a sua obrigação, não é? Vamos para o parágrafo 84 agora. Agora, Paulo está se referindo aqui ao que Deus havia visto em Abraão. Aqui está. Deus olhou em Abraão e viu a fé e viu também a obra. Abraão tinha ambos, a obra e a fé que ele tinha fez ele fazer a obra. Agora, vamos, se não estamos mudando muito, voltemos a Gênesis capítulo 15, versículo 6 ao 15, quer dizer, 15, 6.
creio que está bem. Começaremos no 5º. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Agora voltemos nós dois, homens que estavam falando de fé. Paulo justificou Abraão pelo que Deus viu em Abraão. Porém, São Tiago justificou Abraão pelo que o homem viu. Isso é importante, né? É bom a gente ler assim, estudar. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer é estudar a Bíblia, estudar a mensagem do profeta de Deus, porque Paulo disse que Deus olhou e justificou Abraão. Digamos que Deus não tivesse pedido para Abraão matar seu filho. Ele estaria justificado pela sua fé do mesmo jeito, porque Deus estava olhando na fé dele. Agora, os homens não o justificariam. Deus mandou você matar seu filho como holocausto para ele, mas você não teve coragem, você não fez o que Deus pediu. O homem olharia por este prisma, por este lado aí. Então, continuemos aqui, não é? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tiago justificou Abraão pelo que o homem viu em Abraão. Vejam, agora, São Tiago, ele foi justificado por suas obras. Paulo disse: ele foi justificado por fé. Porém, vejam, Abraão creu em Deus. Isso foi o que Deus viu nele. Ele creu. Porém, logo quando ele foi atuar, como se já estivesse feito isso, foi o que o homem viu nele. E assim mesmo é conosco, porque nossas obras expressam a fé que temos. Porém, se tememos atuar sobre o que cremos, então não o cremos. Veja você, tem que crer. Eu me lembro de uma pequena história que se contava quando a gente era criança, né? Criança que ia na igreja já. Então, conta-se que uma certa vez estava havendo uma seca muito causticante, muito devastadora em um determinado lugar, não é? E os irmãos, então, crentes, se reuniram para orarem para o Senhor mandar chuva para eles, porque as plantações deles estavam morrendo e tudo, não é? Então eles se reuniram ali para orarem nesse sentido. E assim que terminaram de orar, eles iriam para um culto. Esses irmãos iriam para um culto em algum determinado lugar. E quando eles estavam saindo, uma garotinha pequena, não sei a idade, não é? Uma garotinha pequena falou: espera um pouquinho que eu não peguei o meu guarda-chuva. Eu vou voltar a pegar meu guarda-chuva. A garotinha disse, não é? Aí conta-se, talvez seja uma lenda isso, só para incentivar a fé, né, das pessoas, mas é uma lenda boa, não é? Então, ela disse: espera um pouquinho que eu esqueci de pegar meu guarda-chuva. Aí diz que algum adulto, crente também,
disse para ela: mas não precisa levar o guarda-chuva, filha, porque não está chovendo. Ela disse: então a nossa oração não valeu nada. Não é? Isso aí talvez seja uma lenda que se conta para aumentar, para ilustrar a nossa fé, não é? Então, a nossa oração, que nós dobramos o joelho ali e oramos para Deus mandar chuva para nós, não valeu nada, nós não acreditamos em nada. Agora, irmão cristão, irmão crente, isso é uma lição para cada um de nós. Você que é crente, você que é um cristão, examine a sua própria fé. Examine a sua própria vida, se você realmente crê em Deus. Porque falar que crê, todo mundo fala. Mas às vezes nós cremos somente da boca para fora. Uma certa vez estava conversando com alguém, e aí em um determinado momento, antes desse dia, nós havíamos lido a mensagem, uma porção, né, da mensagem Amor Divino, pregada pelo profeta. E aí depois, nesse outro dia da frente, eu e esse irmão, nós estávamos conversando sobre um determinado assunto, e aí eu disse para ele: irmão, nós falamos tanto em amor divino, e lemos a mensagem do profeta, e pregamos o amor divino. Eu falei: amor divino só aqui no Gogó. Na verdade, é só conversa, mas não tem amor divino coisíssima nenhuma. Porque é pelas obras que se vê se tem fé nesse coração ou não. Se essa pessoa tem amor divino com seu próximo ou não. Aleluia, não é? Então, meus irmãos, eu já estou precisando parar aqui, porque já deu o tempo, né? O nosso tempo aqui. E nós conseguimos chegar ao parágrafo 90 da mensagem obra é fé expressada. E agora nós vamos orar, não é? Bendito Deus, nosso Pai Celestial, damos graças ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos recebidas, por termos a graça de podermos estar juntos outra vez e meditarmos na Tua Santa Palavra e sermos ensinados por ela através de seus ministros Paulo, Tiago, William Branham. Então nós temos sido ensinados pelos seus ministros, ó Pai, a respeito de como viver uma vida verdadeiramente cristã. Eu peço a cura divina em favor de todos os teus filhos, que essas doenças malditas, vindas do inferno, saiam da vida das pessoas. Afastem-se, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito que Ele, o Senhor Jesus Cristo, levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras que os homens fizeram nele, nós fomos sarados. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Então chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos. Amém e amém.